no momento da palavra do Senhor, e eu queria dividir um texto que Deus colocou no meu coração já há muito tempo atrás, e eu gostaria de dividir com vocês. Então, o tema dessa noite é respondendo à graça de Deus. Então, ou resposta à graça de Deus. Como é que nós podemos responder essa graça de Deus, né? E o texto base que eu queria ler está lá no capítulo 1 de Gênesis, no capítulo 1, versículo 27 e o 28. Só apenas 2 versículos que eu queria meditar com você essa noite, tá bom? Então diz assim o texto: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Queridos, vemos desde o início da criação, a graça de Deus sobre o homem, a graça de Deus sobre todo ser vivente. Isso foi um presente de Deus para o ser humano. E Deus ele deixa claro que o homem, ele foi feito, foi criado com um propósito para essa vida. Ele não apenas não foi jogado no planeta e simplesmente viva aí e depois de um tempo você vai morrer, ponto e acabou. Construa, ganhe dinheiro, enfim. O homem ele precisava corresponder ao seu Criador. Deus, o Criador, ele cria o homem, primeiro homem, Adão, e esse Adão, ele precisa corresponder ou responder a essa bênção que Deus deu, que foi a vida para ele. Então, Adão, ele precisava responder a Deus de alguma forma. Claro que nós recebemos a salvação, e essa salvação é de graça. E essa graça nos ensina que Deus nos ama pelo que Ele é, não pelo que nós somos ou pelo que nós fazemos. Tem uma frase que diz assim: graça é amor demonstrado a alguém que perdeu o direito de ser amado. E outra frase que diz que é amor demonstrado aos indignos desse amor. Então foi assim que Deus fez conosco. Foi o amor de Deus derramado sobre nós, que tínhamos o direito, perdemos o direito de sermos amados. E mesmo assim Deus, ele demonstra o seu amor sobre nós que somos e éramos indignos desse amor. Louvado seja Deus por isso. Eu lembro que no início da minha conversão eu tinha uma dificuldade muito grande de entender esse critério de Deus que se chama graça. Eu falei, como é que pode? Eu não consigo entender. Eu falei, como é que eu posso receber tanto amor, tanto favor de Deus? Como é que Deus pode me escolher? Tantas pessoas melhores do que eu, tantas pessoas amorosas, de bênção. O Senhor escolhe eu. Mas a gente vai entendendo aos pouquinhos e a gente consegue perceber um pouco dessa graça do Senhor e a gente começa a responder essa graça, mesmo não entendendo ela de forma total. Então, queridos, existe uma diferença entre graça e misericórdia de Deus. Então, misericórdia é Deus deixando de dar aquilo que nós merecemos. O que é que nós merecíamos? Condenação, morte e inferno. E Deus ele não nos dá. E o que é graça? Graça é Deus nos dando aquilo que não merecemos. Então, tudo aquilo que nós não merecíamos, Deus nos dá. Isso é bondade, isso é graça de Deus sobre as nossas vidas. E a melhor de tudo é a própria vida. Efésios 2 vai dizer: Ele vos deu vida, estando vocês mortos em vossos delitos e pecados. Quando o primeiro homem, Adão, ele cai lá no Éden, logo ele se torna um ser morto espiritualmente.
E aí nós vemos Jesus, séculos depois, trazendo o contexto de nascer de novo. E fala para Nicodemos ali, aquele religioso, entendido da lei, e fala: Nicodemos, o que acontece é que você é um ser morto, e é necessário que você nasça de novo. E aí vemos que vai dizer no próprio livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 8, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então é necessário que a gente entenda primeiro, tenha a compreensão de onde nós saímos, do que Deus fez por nós. Sabemos que nós não fizemos nada para ser salvos, foi tudo presente de Deus, dom de Deus, graça de Deus. Nós precisamos entender que o homem, ele caiu de fato, e que depois Jesus ele consumou o que o homem era incapaz de fazer. Então, por isso que a graça, ela nos impulsiona quando nós recebemos, quando nós entendemos essa graça, ela nos impulsiona a querer mais, a ser mais, a entender mais, a santificar mais e a buscar mais desse Deus. Então, queridos, é impossível o homem ele ter um encontro com Deus, ele receber essa graça de Deus e ele não corresponder a essa graça. Eu acho impossível, eu acredito que é impossível. Porque isso é um milagre, é uma bênção de Deus. Infelizmente, a gente, ou muitas pessoas, têm Jesus como seu Salvador apenas e não como Senhor. A gente fala assim, que essas pessoas pararam na primeira cruz. Simplesmente, ó, Jesus morreu por mim, ponto final, glória a Deus, aleluia, eu vou para o céu, só esperar. Mas não podemos parar na primeira cruz. A Bíblia diz que ainda existe uma segunda cruz. Mateus capítulo 10 vai dizer: e quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, assim achará. Então, queridos, nós tivemos um encontro com Deus, fomos salvos, mas precisamos corresponder ou responder a essa graça do Senhor. Sabe? Não podemos ser crentes medíocres, não podemos ser cristãos apenas de domingos, cristãos domingueiros. É necessário que a gente faça alguma coisa em prol do reino de Deus. É dessa resposta à graça que eu estou falando. Talvez você esteja passando por tantas lutas, tantas dificuldades que nem consegue fazer mais nada, nem a não ser olhar para o problema. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele conhece, Deus sabe do seu problema, Ele sabe das suas dificuldades, Ele sabe das suas necessidades. E nós cremos que Ele vai resolver uma por uma. Mas enquanto isso, não podemos ficar de braços cruzados. Não podemos esperar algo acontecer. Eu estou esperando minha aposentadoria. Eu estou esperando meus filhos crescer. Eu estou esperando o dinheiro. Eu estou esperando alguma coisa. E não responde essa graça que você já recebeu um dia de Senhor. Eu lembro da história de um conde chamado Zinzendorf. Eu gosto de contar essa história porque sempre vem à mente quando eu penso nisso, que ele era um cristão comum, um cristão que ia na igreja, um cristão que conhecia a palavra de Deus, um cristão que ofertava, um cristão que abençoava. Mas aquilo era apenas uma rotina dele. Tinha Cristo como seu Salvador.
Ele morava lá na Europa e de umas viagens que ele começou a fazer na Europa lá, ele entrou em um museu onde ele viu um quadro, e nesse quadro estava uma figura do Cristo com a coroa de espinhos, ensanguentado, e uma frase embaixo que dizia: isso tudo eu fiz por ti, e tu, o que fazes por mim? Aquele cara entendeu que ele precisava responder de uma forma mais intensa essa graça que ele tinha respondido, que ele tinha recebido um dia. Ele já tinha Jesus como seu Senhor e Salvador, mas aquilo incomodou ele, porque Jesus ele tinha feito tanta coisa pela vida dele. Ele olha para aquele quadro, ele fala: Deus, ele fez tudo isso por mim, deu sua vida, veio aqui na terra, morreu, foi cuspido, foi maltratado, foi humilhado. E eu estou aqui só vivendo, gastando dinheiro e vivendo como se uma vida normal. Eu preciso estar incomodado. E aquilo ele voltou para a sua terra, ele começou a servir ao Senhor, ele começou a trabalhar de uma forma mais intensa para o Senhor. Ele começou a receber no seu palácio refugiados de outros lugares onde a perseguição existia muito sobre os cristãos. Nós sabemos das histórias dos morávios aí, que foi consequência de todo esse trabalho que esse conde ele realizou. Por quê? Porque um dia ele entendeu a mensagem da cruz, ele respondeu, ele quis responder, ele falou: não posso me conformar com esse mundo. Eu não posso me conformar com a injustiça. Eu não posso me conformar com tudo isso que está acontecendo em nossos dias. Eu preciso fazer alguma coisa. Muitas pessoas estão morrendo sem Deus. Muitas pessoas estão morrendo sem Jesus. Eu não posso estar olhando para os meus problemas. Eu preciso fazer algo. Eu preciso responder ao Senhor. Então, queridos, o que eu e você temos feito por Jesus? Que resposta nós temos dado a essa graça imerecida? Claro que a gente sabe que no catolicismo romano, a pessoa ela tem que fazer algo para ser salvo. Eu não estou falando disso. Nós não precisamos fazer obras para ser salvos. Mas nós, como cristãos que recebemos Jesus como seu Senhor e Salvador, no Evangelho genuíno, nós fazemos isso. Nós respondemos à graça de Deus porque fomos salvos. Porque fomos alcançados um dia. Então não podemos ficar parados. Não podemos ficar dando desculpa. Não podemos ficar falando: eu não tenho dom. Eu não sou capaz. Eu sou tão pequenininho. Eu vou deixar para depois. Eu venho te dizer que o tempo de seguir, o tempo de servir a Jesus é hoje. É hoje que Jesus ele nos convida para servirmos, para respondermos essa graça que um dia ele nos alcançou, queridos. Lucas capítulo 9, versículo 59, diz assim: e disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu, ele respondeu a Jesus, né? Senhor, deixa que eu primeiro vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. É claro que existia algo de cultural aqui nesse meio. Mas Jesus ele percebeu que ali era apenas uma desculpa. E Jesus fala para aquele homem: olha, você pode fazer isso aí, poderia fazer isso aí, mas vai anunciar o reino. Vai responder a graça do Senhor. Você já recebeu a graça do Senhor, não perca mais tempo. Então, irmãos, responder a graça não é pagamento. Volto a dizer, o preço já foi pago. Somos incapazes de pagar. Mas nós precisamos, de alguma forma, responder à graça do Senhor. Olha, eu fui tão abençoado por Deus que o mínimo que eu posso fazer é abençoar o seu reino. É abençoar de alguma forma outras pessoas.
é reconhecer o chamado que o Senhor me deu, é demonstrar também às outras pessoas, aos indignos do nosso amor, que eles são amados, porque foi assim conosco. Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. E nós também precisamos fazer isso. Nós precisamos amar ainda esse mundo pecador. As pessoas que ainda estão totalmente avessas ao Evangelho, nós precisamos amar. Nós precisamos nos conduzir de uma forma que essa graça possa alcançar aquelas pessoas. Porque a graça ela não deve se tornar vã, irmão. Mas ela só vai se tornar vã se nós não colocarmos em prática. Paulo é chamado o apóstolo da graça. E eu gosto muito desse texto que ele escreve a 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Olha o que ele diz. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todos os outros discípulos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. É fantástico esse texto, porque Paulo, ele fala, olha, eu sou o que sou, a minha essência é dessa forma, pela graça de Deus. Pela graça de Deus. E essa graça não se tornou vã, porque eu trabalhei muito. Paulo, ele deixa registrado, eu respondi à graça muito mais que os outros discípulos que estavam com Jesus. E ele fala, eu não falo isso para me gloriar, não. Eu não falo isso do meu trabalho para me gloriar, não. Sabe por quê? Porque a graça de Deus, ele volta a dizer, a graça de Deus estava com ele. Então a graça não pode se tornar vã, irmãos, se não colocarmos em prática. Ela pode se tornar vã se a gente não coloca em prática. Então, o cara que mais respondeu a graça de Deus foi o apóstolo Paulo. Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz assim, ó, frutifiquem. Em João capítulo 15, versículo 8, nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Beleza? Irmãos, Deus estará conosco todos os dias, mas é condicional. Mateus 28, 19. Depois do ide, fazer discípulos, batizando, ensinando a guardar todas as coisas que Jesus tem ordenado. Ou seja, tudo que nós fazemos se tornará inútil se não for para servir a igreja, se não for para servir o outro. Então, a pergunta é, você tem dado uma resposta favorável à graça de Deus? Ou tem dado uma desculpa? Nós percebemos que alguns homens da palavra de Deus, no início, eles deram algumas desculpas. Nós vemos muitos homens de Deus, grandes homens de Deus, que no início eles deram desculpas, mas depois eles foram se rendendo. Eles foram ferramentas poderosas nas mãos do Senhor. Então, talvez você até aqui você tenha dado desculpas ou tenha colocado situações para não responder ao chamado do Senhor na sua vida, para não responder à graça do Senhor na sua vida. Esse é o tempo que você pode retomar a rota. Esse é o momento que eu e você podemos assim, Senhor, eu tenho feito tão pouco, eu poderia fazer mais. Eu quero fazer mais. Eu tenho dons, eu tenho talentos, eu tenho pessoas, eu tenho um campo missionário para fazer isso. Talvez o campo missionário seja a minha casa. Eu posso, de alguma forma, responder ao chamado. Talvez o meu campo seja os meus vizinhos. Talvez o campo seja no meu trabalho. Talvez o lugar onde eu possa responder essa graça seja na minha faculdade, na minha escola. Não sei. Mas é tempo da gente responder à graça de Deus aonde a gente passar. Porque
Responder à graça de Deus, irmãos, é ter Jesus como seu Senhor. Não podemos ficar Ele apenas como Salvador. Jesus ele vai buscar a sua igreja, somente aqueles que fizeram dele Salvador e Senhor de suas vidas. Então, que o senhorio dele possa estar sobre as nossas vidas. Que nós possamos responder a voz, o chamado, e responder a graça dele sobre as nossas vidas. Nós só podemos fazer isso porque ele nos amou primeiro. Então, por isso, nós temos condições suficientes de fazer isso. Se não fosse a graça dele sobre as nossas vidas, eu não estaria aqui falando com vocês. E vocês não estariam aí me ouvindo. Sabe lá onde estaríamos nesse exato momento, não é verdade? Quantos livramentos você já não teve da parte dele? Então, se ele te livrou, se ele te abençoou, se você chegou até aqui, é porque ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um destino na sua vida. E precisamos, até chegar do outro lado, até o destino final, nós precisamos cumprir o propósito dele. E nós precisamos, de fato, responder à graça de Deus na nossa vida. Pai querido e santo, ó Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor. Muito obrigado porque um dia o Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos tirou das garras de Satanás, o Senhor abriu os nossos olhos, nós nascemos de novo, nós nos tornamos novas criaturas. Tudo isso, Senhor, porque a Tua graça nos alcançou. Muito obrigado por essa graça que o Senhor tem nos concebido. Continua abençoando as nossas vidas, continua abençoando as nossas casas, que o Senhor continue assim a ministrar aos nossos corações, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus. Que o Senhor seja assim abençoando cada vida que está do outro lado, que o Senhor esteja assim cuidando de cada um deles. Cada um tem as suas dificuldades, cada um tem as suas necessidades, cada um tem as suas lutas, ó Pai. Mas nós cremos que o Senhor, ó Deus, tem, ó Deus, um propósito maior para cada um deles, ó Pai. Que o Senhor esteja assim visitando cada lar representado, que a Tua bênção seja sobre a vida deles. Eu oro assim, crendo no Teu agir, Pai, no nome de Jesus. Nós sairemos daqui para uma semana, Senhor Deus, onde nós responderemos, ó Deus, o chamado, responderemos a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Portanto, se conosco, ó Pai, abençoa-nos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja Deus pela sua bendita palavra. Irmãos, Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Tenha uma ótima semana, assim, que o Pai possa estar guardando você, guardando todos os seus, e que as promessas dele possam se cumprir uma por uma na sua vida. E enquanto essas promessas não chegam, muitas já chegaram, mas continue respondendo à graça de Deus, porque Ele tem grandes coisas para a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe, tenha uma ótima semana aí, debaixo da bênção, debaixo da proteção do Todo-Poderoso.